Olá pessoal, você se lembra das escalas termométricas? Do nome Kelvin, Fahrenheit, Celsius? Lembra como fazer a conversão aí de uma escala para outra? Se não, é a hora da gente discutir esses assuntos. Se lembra mais ou menos, vamos dar uma gabaritada nisso agora. Nossa aula de hoje é sobre termometria, Física 2. Eu sou o Rafael Ramos, esse é o Física Express. Espero que gostem do nosso vídeo. Vamos lá! O nome termometria faz relembrarmos a medição de temperatura. E como que a gente mede a temperatura? A gente pega algum tipo de grandeza, por exemplo, o comprimento de uma barra, e chama essa grandeza de grandeza termométrica. Por quê? Com o aumento de temperatura, ela vai variar. Assunto aí que a gente vai ver mais para frente, que é a dilatação. Se antes essa barra tinha um comprimento L, quando aquecida ela tem um comprimento L mais D. Então eu arranjo uma forma de, sabendo que é uma temperatura θ1, ela tinha essa medida, numa temperatura θ2 ela tem essa outra medida, eu consigo fazer uma relação, uma função termométrica e mostrar como que para uma determinada distância, qual será a temperatura. Então, sabendo alguns pontos, eu crio uma escala termométrica e com isso consigo avaliar qual a temperatura para uma, por exemplo, uma posição L2 aqui dessa barra. Minto, vamos chamar de L3 para falar que ela está numa temperatura θ3. Então a gente falou aqui do que é uma grandeza termométrica. Quer ver uma que é bem famosa? O termômetro tem mercúrio em seu interior. O mercúrio é a grandeza termométrica, porque quando em temperaturas diferentes, ele tem variação em seu volume. Outra grandeza termométrica é quando eu relaciono resistência elétrica com temperatura. E por aí vai. Eu acho que o interessante daqui é saber que uma certa grandeza, que é termométrica, ela mostra como a temperatura está variando. Tudo bem? Vamos então direto agora para as escalas termométricas. Começar falando da escala Celsius. A gente sabe que numa temperatura de 0 graus Celsius, em condições normais, a gente tem a fusão do gelo. O gelo deixa de ser sólido, passa a ser líquido. E a 100 graus Celsius, a gente tem a vaporização da água. Ela deixa de ser líquida, passa para o estado de vapor, estado gasoso. Então, reparem que o que a gente está fazendo aqui é construindo uma escala. Eu sei dois pontos, o de fusão do gelo e o de vaporização da água, e a partir daí eu tenho uma escala. A escala Celsius é de um tipo chamado centesimal ou centígrada. Lembra, a gente já escutou falar 25 graus Celsius, 25 graus centígrados. Ela é uma escala centesimal, então tem 100 casinhas aqui, ó, 100 divisões, do 0 ao 100. Já dá para a gente apresentar, então essa é a Celsius. Temos também a escala Fahrenheit. Escala Fahrenheit tem a fusão do gelo a 32 graus Fahrenheit e a vaporização da água a 212 graus Fahrenheit. Você sabendo isso daqui, ó, você tá bem pra caramba. Sabe por quê? Você vai conseguir agora relacionar as duas e ver como é feita a conversão de uma para outra. A gente vai usar um conceito, não repara que a linha que era para ser quase reta, a gente vai usar um conceito que é o de interpolação. Vamos falar que aqui a gente tem um ponto A
e aqui a gente tem um ponto B. O que eu faço de um lado, eu faço no outro. Vamos até melhorar? Em vez de chamar de A e de B, eu vou chamar aqui desse lado de Czinho de Celsius e aqui Fzinho de Fahrenheit. Vamos falar que eu quero analisar primeiro esse segmento aqui, ó. Então eu vou fazer C menos 0. Se eu coloquei, tem várias formas, tá, gente? Vou apresentar só essa. Se eu coloquei no numerador o C sobre 0, o numerador do outro lado, eu estou escolhendo que vai ser o F menos 32. F menos 32. E agora, eu vou fazer o 100 menos 0. Se eu fiz essa distância aqui, escolhi essa distância para ser o denominador na primeira fração aqui, quem que eu vou usar do outro lado? Vamos ver se está ligado. É a essa distância, até o F? É do F ao 32, que eu já usei antes? Não, é o equivalente. Ó. Vou sair lá de cima até aqui embaixo. Então, lá de cima até aqui embaixo. Portanto, 212 menos 32. Fazendo as contas, C está para 100, assim como F menos 32 está para 180. Posso simplificar aqui por 10, por 10. Por 2 dá 5, por 2 dá 9. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Precisa decorar? É melhor entender como construir isso daqui, ó. 0 graus fusão, 100 graus Celsius vaporização, aqui 32 a fusão, 212 graus Fahrenheit a vaporização. Construo esse gráfico no cantinho lá da minha página de exercício e faço esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Chego na minha fórmula da conversão. E lembra como que usa isso? Exemplo. Eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius. Quanto que seria a temperatura na escala Fahrenheit? Eu pego esse valor aqui, ó, de temperatura Celsius e jogo aqui no lugar do Czinho. 30 está para 5, assim como F menos 32 está para 9. Por 5 dá 1, por 5 dá 6, F menos 32 é igual a 6 vezes 9, 54. F, então, será igual a 54 mais 32. 86 graus Fahrenheit. Legal, né? Muito importante, então, ó, esse gráfico, esse esqueminha e a fórmula que a gente obtém dele. Tá aqui como é feita a conversão. No mais, a gente pode fazer qualquer tipo de jogada aqui com essa fórmula. Tentar isolar F. Você tem dificuldade para trabalhar aqui com frações? Vamos fazer antes de mudar de assunto, isolar o F aqui para você. Passo 9 para cá multiplicando. A gente vai ter 9C sobre 5 é igual a F menos 32. Portanto, agora esse menos 32 passa para o outro lado somando. F igual a 9C sobre 5 mais 32. Está isolado o F. Então, gráfico, essa jogadinha aqui da razão com segmentos, essa interpolação, e chega na fórmula da conversão. Tudo bem? Às vezes o exercício pede para a gente trabalhar com a variação de temperatura. É uma metodologia similar ao que a gente acabou de fazer. Quer ver? Vamos imaginar ainda, ó, escala Celsius e escala, aqui do lado, Fahrenheit.
Quais são os números mesmo que eu coloco aqui nos extremos? 0, 100, 32, 212. Correto? Agora, eu viro e falo que... Só um minutinho. Eu viro e falo que na escala Celsius eu tive uma variação de temperatura delta θ C e quero saber qual o valor dessa variação em Fahrenheit. No fundo eu vou usar aquela nossa metodologia de botar um segmento está para o outro, assim como o outro está para um quarto. Você quer ver? Ficou embolado, mas vai clarear agora. Esse segmento aqui, que é o delta θ C, está para, vou escolher aqui, que fica mais fácil, 100 menos 0. Assim como o irmão dele aqui do outro lado, ó, que é o delta θ Fahrenheit, está para o irmão desse de baixo. Se eu peguei aqui de cima até lá, de 100 até o 0, aqui eu tenho que pegar do 212 ao 32. Por esse motivo, eu vou ter que a variação de temperatura em Celsius está para 100, assim como a variação de temperatura em Fahrenheit está para 180. Quer simplificar? A gente pode colocar aqui, ó, que variação temperatura em Celsius está para, assim como variação de temperatura em Fahrenheit está para, nesse denominador aqui, ó, vou simplificar o lado de cá, por 20 dá 5, por 20 dá 9. Então, delta θ C está para 5, assim como delta θ F está para 9. Exemplo, uma variação de 20 graus na escala Celsius equivale a qual variação na escala Fahrenheit? Só jogar aqui nessa fórmula que a gente acabou de deduzir. 20 está para 5 vezes 9, ó, já passei o 9 para cá, é o valor de variação Fahrenheit. 20 por 5 dá 4 vezes 9, 36. Então, a variação equivalente na escala Fahrenheit seria de 36 graus Fahrenheit. Essa jogadinha aqui não é para a temperatura que a gente está falando. Quero converter de uma temperatura tal em Celsius para outra tal em Fahrenheit. Eu estou falando que é uma variação de 20 graus Celsius equivale a uma variação de 36 graus Fahrenheit. Por meio aqui dessa estrutura que é o core aqui, ó, o que você tem que gravar. Beleza? A gente tem uma terceira escala, que é a escala Kelvin. Indo bem direto ao assunto, vamos construir o nosso diagrama aqui. 0 graus Celsius e lá em cima 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse 0 aqui está para o valor de 273 Kelvin. Para cá a gente não fala graus não, tá? 273 Kelvin. E aqui em cima 373 Kelvin. Dá para reparar que daqui para lá no Celsius a gente andou 100 e daqui para cá a gente andou 100 também. Então a escala Kelvin, também é centesimal, certo? E a gente observa aqui também, ó, que para eu sair de Celsius para Kelvin, no fundo, ó, o Kelvin está 273 unidades acima aqui desse 0. Assim, a equivalência é uma temperatura em Celsius é igual a uma temperatura em Kelvin menos 273. Ou, que é o contrário, passo o 273 somando para lá. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273.
Já que a gente falou sobre variação também, repara que se as duas são centesimais, se eu tenho um delta T, um delta θ, né, o T, θ geralmente a gente usa para representar a temperatura, uma variação de 30 graus Celsius, ela equivale também a uma variação de 30 Kelvin. Por quê? Se eu andei 30 casinhas aqui na escala Celsius, como as duas são centesimais, eu andei também 30 casas aqui. A diferença é onde que eu vou cair, que aí eu tenho que usar essa formulazinha de converter. Tudo fica mais claro na hora que a gente resolver os exercícios que vão ser colocados lá no Instagram com resolução aqui no canal. Tudo bem? Vale falar também que a temperatura é uma medida de agitação das moléculas. O Kelvin descobriu que lá em menos 273, lá nas profundezas aqui, ó, menos 273 Kelvin, a gente tem algo que é chamado de zero absoluto, agitação praticamente nula, né, das moléculas. É isso, pessoal, tá apresentado o assunto termologia. Daqui a pouquinho a gente coloca alguns exercícios lá no canal, lá no perfil no Instagram, e você tenta resolver. Teve dúvida? Recorre aqui à resolução que a gente posta no canal. Tudo bem? E se inscreva no nosso canal, dê o like no vídeo, deixe o seu comentário, divulgue para os amigos. Vamos lá, um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau!